Meus irmãos, na mitologia grega, há um mito muito conhecido chamado mito de Sísifo. Sísifo era um homem astuto, inteligente, esperto, e por várias ocasiões ele conseguiu enganar os deuses. Não vem aqui ao caso as situações, mas ele chegou a enganar a própria morte. Então, como punição, os deuses do Olimpo mandam Sísifo para o Tártaro, que era uma espécie de inferno da mitologia grega. E lá Sísifo fica condenado a uma situação, no mínimo, atípica. Ele é condenado a empurrar uma pedra enorme, subindo uma montanha. E ele precisa levar essa pedra nas costas, empurrando até o alto da montanha. E quando ele está quase chegando, por força dos deuses do Olimpo, aquela pedra rola lá para baixo de novo. Ele precisa descer e empurrar novamente. E quando está quase chegando, a pedra rola de novo. E ele precisa descer e empurrar novamente. E quando ele está quase chegando, a pedra rola lá para baixo. E ele precisa descer. E ele fica condenado a fazer isso por toda a eternidade. O mito de Sísifo tem como objetivo narrar uma existência sem sentido, na qual eu faço e nunca chego lá. E quando eu estou quase chegando, eu volto ao começo, eu estou quase chegando, eu volto ao começo, e eu nunca venço, eu nunca sou pleno. Essa existência sem sentido, narrada há pelo menos 3.000 anos, é muito presente nos nossos tempos. Há um autor coreano dos nossos tempos, que recentemente escreveu um livrinho chamado A Sociedade do Cansaço, um livrinho dessa finurinha, um livrinho de bolso. E lá, o coreano Byung-Chul Han diz que o dilema do nosso tempo não é só uma vida sem propósito, mas uma vida na qual nós nos acostumamos com o sujeito do desempenho. Como assim? Tudo ao nosso redor virou performance. Performance. Nós temos hoje indicadores para tudo. Essa era uma realidade do mundo corporativo, onde isso é necessário para que haja resultado das coisas. Eu não consigo melhorar aquilo que eu não acompanho, não meço, tudo bem. Mas veja que interessante, na sociedade do cansaço, o sujeito do desempenho é aquele que vive a performance em todas as esferas da vida. Então, se eu vou praticar um exercício físico, vou correr pelo condomínio, vou correr no calçadão, vou praticar uma atividade física, não basta mais apenas praticar a atividade física, eu preciso medi-la. Então eu vou colocar um dispositivo para medir quantos passos eu dei, quantos quilômetros eu corri, quantas calorias eu gastei, quantos batimentos cardíacos eu dei, e no final eu tenho um relatório completo da minha performance. E assim eu vou medindo, hoje eu fui melhor do que ontem, amanhã eu serei melhor do que hoje, performance, eu preciso medir tudo. A minha alimentação não é mais apenas uma alimentação, agora eu tenho um indicador das qualidades do que eu como, do que eu não como, quantos para lá, quantos para cá, e calorias, e proteínas, e gorduras, etc. Performance. E a minha alimentação de hoje tem que ser melhor do que a de ontem, a de amanhã tem que ser melhor do que a de hoje. E se eu me alimentar mal, eu me culpo porque eu não cumpri a minha performance. Pasme, meus irmãos, tem até aplicativo de sono para medir a qualidade do meu sono profundo, metas de relaxamento, né? Se eu estou relaxando bem ou não, performance. Tem até meta de relacionamento. Você baixa um aplicativo e sobe lá, responde um questionário, como é que está a sua relação com o seu marido, com a tua esposa, e ele diz se você está vivendo bem ou não. Performance. Por isso, o Byung-Chul diz que nós não vivemos mais aquele dilema de tem alguém me dominando, como acreditavam no século XIX e XX. Não, agora sou eu com a minha performance. Eu imponho sobre mim metas,
que me prometem felicidade, liberdade e me deixam exausto. Exausto. Por isso, sociedade do cansaço. Eu pareço ser mais livre. Afinal, eu tenho tudo sob controle. Mas ao mesmo tempo, eu estou exausto. Porque se eu piorar o meu indicador de meta de relaxamento de sono, meu Deus, eu piorei. Se eu não conseguir praticar aquele indicador da corrida, nossa. E é assim que nós vamos vivendo como Sísifo. Empurra, 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 nunca chega. Empurra, 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 nunca chega. Vai mais um pouquinho, amanhã vai dar certo. Não, a pedra rola lá para trás. E a gente vive no dilema da existência sem propósito. Bom, claro que isso não é uma sentença mortal. Se fosse, não estaríamos mais aqui. Há um autor ucraniano, Mikhail Bulgakov, que lutou contra os soviéticos no começo da Revolução Russa. E ele escreveu um livrinho chamado Exército Branco, em que ele narra um pouquinho dos dilemas da guerra. E veja que passagem, veja que trecho. Assim ele diz: tudo passa. Sofrimento, dor, sangue, fome, peste, tudo passa. A espada também passará, mas as estrelas ainda permanecerão, mesmo quando as sombras da nossa presença e os nossos feitos se tiverem desvanecido da terra. Não há homem que não saiba disso. Por que então não voltamos nossos olhos para as estrelas? Por quê? Veja o que ele diz: tudo passa. A fome, a peste, a guerra, a vida, a fartura, tudo passa. A espada, a guerra que eles viviam, também passará. Depois que nós formos embora, todos os nossos feitos também passarão. As estrelas que estão lá em cima continuarão lá. Continuarão lá por milhões e milhões de anos. Então a pergunta do Bulgakov: por que nós não olhamos mais para as estrelas? Em outras palavras, por que não olhamos mais para as coisas que não passam? E olhamos tanto para as coisas que passam? Por que nos apegamos tanto ao que vai embora e que nós sabemos que vai embora? Nós sabemos. Não há um homem que não saiba disso. E não olhamos para aquilo que não passa. E é aí que nós caímos no evangelho de hoje. Jesus está se preparando para ir embora. Esses trechos de João, capítulo 13 ao 17, antecede a paixão de Cristo. É a quinta-feira santa, o lava-pés. Ali Jesus conversa com os apóstolos e ele começa a dizer tudo o que vai acontecer. Por isso que quando os apóstolos encontram Jesus ressuscitado, veem as cenas, eles já sabem, porque Jesus contou. Ele disse tudo o que ia acontecer. E ali Jesus começa o capítulo 14, que nós lemos hoje, dizendo assim: não perturbe o vosso coração. Não perturbe o vosso coração. E para que isso aconteça, você tem que fazer duas coisas: credes em Deus, credes também em mim. Nessa busca incessante, não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O evangelho da semana passada foi esse. Assim diz Jesus: na casa do meu pai há muitas moradas. Depois de ir e vos preparar um lugar, eu voltarei, os tomarei comigo, para que onde eu estou também vós estejais. Veja a promessa de Jesus: não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou e eu voltarei para levar vocês. Na tradição judaica, meus irmãos, isso é uma promessa de casamento. O homem, quando se tornava noivo da sua esposa,
ele tinha a obrigação de construir uma casa. E essa casa normalmente era junto da casa da família do noivo. Então eu não construí uma casa para mim, os meus pais ficavam em outra. Não, era assim: eu me torno noivo, vou à casa do meu pai, construo a casa da minha nova família, e assim que essa casa estiver pronta, aí eu posso me casar. Essa era a tradição judaica, a tradição na qual Jesus foi criado. O que ele está narrando aqui é exatamente a preparação para o casamento. A igreja como a sua esposa, Jesus como esposo. E ele diz com todas as palavras: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar, voltarei e os levarei comigo. A igreja, a esposa de Cristo. Eu vou, mas eu voltarei. São João é assim. O texto de João trata Jesus como esposo desde o começo. Não por acaso, o primeiro milagre do Evangelho de João é nas bodas de Caná, é um casamento. Jesus, antes da paixão, promete um casamento. E no Apocalipse, São João, o último livro, o Apocalipse termina com umas bodas, as bodas do Cordeiro, a celebração de um casamento. Jesus como esposo, a igreja como esposa. Por isso não tem caminho de salvação para encontrar Jesus fora da igreja. Não existe, não tem como. Eu rezo em casa, eu faço comigo mesmo, eu creio em Deus, mas não creio em igreja. Eu vou para a casa do meu pai construir uma morada, voltarei e os levarei comigo. A igreja é a casa, é a morada, não há outro lugar. Se houvesse outro lugar, Jesus diria: olha, rezem à vontade, onde vocês quiserem. Mas o que ele promete é que não nos deixará só. Não nos deixará sós. E essa passa a ser a certeza dos apóstolos de Cristo. Estar sempre com Jesus, que nos disse: não vos deixarei órfãos. Não tem orfandade. Não fica sozinho aquele que caminha com Cristo. De volta ao mito de Sísifo que falamos no começo. No século passado, o Albert Camus escreveu um livro com esse título, O Mito de Sísifo. E lá ele refletia sobre esse dilema, esse paradoxo, de viver uma vida com uma crise de sentido. Mas no final, é muito curioso. O Camus diz assim: precisamos enxergar Sísifo como um homem feliz. E aí você poderia falar: não tem como que uma pessoa que empurra uma pedra o tempo inteiro e nunca chega, como que esse homem pode ser feliz? Precisamos enxergar Sísifo como um homem feliz. E ali o Camus explica: quando ele está quase chegando e não consegue, ele tem que descer. E ali ele se dá conta de que a realização da vida não está necessariamente no ponto de chegada, mas no fato de que você deve continuar tentando mesmo quando fracassa. Perceba a diferença. Quando eu estou sempre no ponto de chegada, sempre no ponto de chegada, sempre no ponto de chegada, eu nunca tenho a sensação de plenitude. Mas quando eu percebo que o propósito está em tentar de novo, mesmo fracassando, eu entendo, a minha condição é limitada mesmo, mas na minha limitação, eu faço o melhor na condição que tenho. Não há nada mais cristão do que isso. Quantas vezes você foi empurrando a tua pedra, as tuas tentações, os teus pecados, as tuas promessas diante de Deus, e quando tudo parecia chegar lá, você foi lá para baixo de novo. Se você fosse
alguém sem propósito, você poderia pensar: não adianta ficar tentando empurrar essa pedra, eu vou cair de novo. Não adianta ficar tentando empurrar essa pedra, eu já sei que eu vou trair o Senhor. Como diriam os grandes santos: Senhor, cuidado comigo, porque eu te trairei. Nós já sabemos disso. Mas por que a felicidade está em empurrar de novo? Porque é ali onde a gente percebe a nossa condição, e percebendo a nossa condição, nós dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. Se eu empurrasse a pedra e chegasse lá, eu teria a falsa sensação de autossuficiência. Eu não preciso de Deus, eu cheguei sozinho. Mas a pedra rola lá para baixo de novo, e você tem que se recolher na sua indignidade e começar de novo. Essa é a vida do cristão. Terminamos uma entrega e começamos outra. Terminamos uma missão, começamos outra. Falhamos uma vez, começamos de novo. O convite de Deus é sempre a não parar. O propósito do cristão vai ser cumprido com algo que você não fará, que é a morte. Todo o resto que você fará é tentar, é empurrar, é subir de novo, é voltar para cá, mesmo depois de ter falhado mais uma vez, e começar a empurrar novamente. Mesmo tendo deixado para trás as promessas do advento do ano passado, mesmo tendo deixado para trás as promessas da quaresma desse ano, é subir a montanha de novo. E se você quer uma notícia boa, a promessa vem do próprio Cristo: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Mais claro do que isso, essa é a única promessa que nenhum ser humano pode fazer. Nem os nossos pais. Essa é a promessa que nenhum ser humano pode fazer. Só Deus. Não vos deixarei órfãos. Feche os teus olhos por um instante. Qual é a pedra que você enrola e empurra há tanto tempo? E quando parece que as coisas estão se ajeitando, ela desce novamente lá para o começo da montanha. Qual é o peso que você carrega que às vezes te faz questionar: onde está Deus? Onde está a força que Deus prometeu aos seus? Qual é essa pedra? E nesse instante, meu irmão, perceba, talvez esta pedra, este peso, seja aquilo que é necessário para que você perceba que sem Deus não dá para subir, que sem a força dele você não chega lá, que se você não confiar, se você não entregar, se você não trouxer: toma, Senhor, carrega comigo porque eu não dou conta sozinho, você vai continuar voltando lá para o começo. Talvez esse peso, talvez essa pedra seja o seu calvário, o seu processo de purificação, no qual Deus traz a dor para purificar o ego, para salvar as idolatrias falsas, os falsos prazeres, o falso orgulho. Toma esse peso, meu filho, e passe por ele.
para sair depois dele um pouquinho mais santo do que quando você entrou. Peça a Deus a força de continuar empurrando, a força de não desanimar, de não duvidar, de crer na promessa: não vos deixarei órfãos. Há um Pai que muitas vezes te coloca um sofrimento para te livrar de uma dor maior, porque dores momentâneas são necessárias para evitar sofrimentos eternos. Dores momentâneas são necessárias para evitar sofrimentos eternos. Portanto, peço a Deus, nesta celebração, a força de empurrar esta pedra junto com você para a nossa santificação. Eu sou o que sou um Deus de amor, estou aqui para te curar. Eu sou o que sou, eu sou o que Sou um Deus de amor, um Deus de amor, estou aqui para te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores, tuas dores e o teu coração. vem a mim, dá-me, Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. te amo, Senhor. Te amo.